do nono ano, como vocês estão? Tudo bem com vocês? Vamos dar sequência aí nossas aulinhas de espanhol? Peguem o livro de vocês, a gente vai terminar agora o capítulo 5, que é um Celeste Coração. Página 34. Hoje a gente vai falar das orações condicionais do tipo 2, tá bom? Vou compartilhar aqui com vocês o livro, para que vocês vejam aqui. Mas você vai estar com o seu livro aí, tá bom? Também. Então, vamos lá. Seguinte, galera. As orações condicionais, a gente usa o quê para fazer essas orações? Verbos, né? A gente tem um verbo na oração principal, né? Que é o verbo no condicional perfeito. E o outro verbo na oração condicional, que é o pretérito plusquamperfeito, do subjuntivo. Então, por exemplo, olha aqui, oração 1, oração 2. Se, olha aqui, de condição, se, né? Hubiera dormido bien, me habría despertado temprano, né? Oração 2. Então, essa primeira aqui, a gente tem o quê? Qual o tempo verbal que tá aqui, ó? Se hubiera dormido, habría despertado, né? Então, a gente tem o quê? Uma oração introduzida por si aqui, né? Que apresenta o verbo dormir, né? Hubiera dormido. Esse aqui está no pretérito plusquamperfeito do subjuntivo, que é aquele modo de dúvida, de hipótese, né? Se tivesse dormido, né? E a segunda oração, ela é a principal, por sua vez. Essa aqui, eu haveria despertado cedo, né? Ela faz com o condicional composto, né? Que é chamado também de condicional perfeito, né? Então, aqui a gente tem a primeira com o pretérito plusquamperfeito do modo subjuntivo e a segunda, que essa aqui é considerada a 2, é a oração principal, que ela é feita com o pretérito, com o condicional composto, que também é chamado de condicional perfeito. Todo o tempo verbal que a gente chama de composto, a gente chama de perfeito no espanhol, tá bom? Então, vou mostrar para vocês agora, vou ampliar aqui, para que vocês vejam. Ó, então, a conjugação aqui. Você tem as pessoas, yo, tu, ele, usted, nosotros, vosotros, ellos, eles, usted. Yo hubiera, ou então, por que tem esse aqui? Porque pode ser hubiera ou hubiese. Você escolhe qual que você usa. Tu hubieras ou hubieses. Ele, usted, hubiera, hubiese. Nosotros hubiéramos, hubiésemos. Vosotros hubierais, hubieseis. Ellos, ustedes, hubieran, hubiesen. E aqui a gente tem o particípio, que é a oração principal que eu falei para vocês. O que é particípio? Verbo terminado em ar, ele fica o quê? Ado. Ir, fica ido. Então, por exemplo, cantar, cantado. Dormir, dormido, né? Então, a gente coloca aqui. E aqui a gente tem o condicional perfeito, que ele também é o quê? É aquele chamado de verbo principal, ou então condicional composto, que eu já falei para vocês. Então, yo abria, mais o verbo no particípio, cantado, dormido, comido, né? Tu abrias comido, né? Ele, usted abria comido, né? Nosotros abríamos comido, vosotros abriais comido, eles, usted abriam comido. E a gente tem alguns particípios que são considerados irregulares. Por que é irregular? Porque, gente, ia ficar muito feio se eu falasse assim, yo hubiera escribido. Olha que feio. Aí você coloca como? Yo hubiera escrito. Por exemplo, poner. Ia ficar ponido. Aí como você fala, yo hubiera puesto. Então, ele muda alguns verbos para ficar mais bonita a pronúncia. Por exemplo, não vai ficar descido, fica como? Dicho. Não vai ficar envolvido, vai ficar como? Envuelto. Não vai ficar escribido, vai ficar escrito. Não vai ficar asido, vai ficar hecho. Não vai ficar ponido, vai ficar puesto. Não vai ficar resolvido, vai ficar resuelto. Não vai ficar rompido, vai ficar roto. Não vai ficar ser fica sido, né? O ver vai ficar o quê? Visto. E o volver não é volvido, é vuelto. Então, tem que saber isso aqui. Como que a tia Vanessa cobra esses verbos na prova? Eu vou perguntar de que eles são formados aqui, que é desse tempo verbal mais o particípio, e posso perguntar os particípios irregulares também, para vocês decorarem alguns, tá bom?
E aqui a gente tem manos à la obra, que é um exercício para você ver se você entendeu, né, o que ele estava pedindo. Eu vou fazer só um para vocês verem. Olha aqui, ele deu um exemplo. Usando o pretérito plusquamperfeito, coloque as frases de acordo com o modelo da oração condicional. A frase, se hacer las tareas a menudo, o que é a menudo? Frequentemente, sacar mejores notas. Aí como que fica? Si hubieras hecho las tareas a menudo, habrías sacado mejores notas. E a próxima, se nosotros ir a México, nos encantara las playas. Como que ficaria? Se nosotros fuéramos a México, nos encantariam o quê? Las playas. Estou dando só um exemplo, mas eu quero que vocês façam todas as outras no classe de hoje, tudo bem? Não vou ficar fazendo aqui com vocês, não, tá? Porque eu vou mais dar o conteúdo aqui. E essa aqui, a segunda, é para relacionar a primeira coluna com a segunda e depois você reescreverá as frases conjugando os verbos segundo convenha. Por exemplo, vou dar só um exemplo. A primeira aqui, ó. Se o hubiera empezado antes mis tareas, las habías terminadas ayer. Então, aqui a gente tem, ó, empezar minhas tareas. Aí é yo, né? Então, ó, se yo hubiera empezado antes mis tareas, aí a gente vai para outra aqui do lado aqui. Qual que seria? Ó, a última aqui, ó. Las habría terminado ayer. Então, vocês vão fazer isso com todas as frases aqui. Tudo bem? Agora, a gente vai para esse textinho aqui, que é muito fofo, do Mário Benedetti. O Mário Benedetti, ele nasceu, né, em Passo dos Touros, né, Dia dos Bois, dia 14 de setembro de 1920, em Madrid, né, e 17 de maio de 2009, em Montevidéu. Ele morreu, né, e ele foi um escritor e um poeta uruguaio, né, integrante da geração de 45, que a gente conhece, né, e sua prolífica produção, né, literária incluiu mais de 80 livros, alguns dos quais foram traduzidos com mais de 20 idiomas. Então, a gente tem um poema dele aqui, Desganas, né? Se 40 mil crianças sucumbem diariamente no purgatório da fome, o que é a hambre? Fome da sede, se a tortura dos pobres corpos envelhece uma a uma as almas, e se o poder, o que é ufana, envaidece das suas quarentenas, ou se os pobres da solenidade são cada vez menos solenes e mais pobres, já é o bastante grave que um só homem ou uma só mulher contemplem distraídos o horizonte neutro. Mas a mudança é atroz. Sencillamente, o que é sencillamente? De forma simples, atroz. Sim, a humanidade aqui se encolhe os ombros. Então, é um poema do Mário Benedetti. O poema do autor, ele expressa sentimento de quê? Deixa eu pegar meu leque aqui, que eu tô com calor, porque eu vou gravando aqui nessa quarto, e às vezes fica quieto. De que ele demonstra o quê? Sentimentos de quê? De indignação, né, gente? Você vê que ele fala da questão da morte pela fome, né? Então, qual que é a letra correta? A D. O título Desganas, ele é o quê? Relacionado, ele faz referência à fome e ao quê? Ao desânimo, né? E o 5 aqui, ele fala como que se pode traduzir as palavras. Hambre é fome, sucumbem é sucumbem, e ufana, eu falei que era envaidece. Tudo bem? Só para a gente fazer isso aqui mesmo. Certo, galera? E agora, a gente vai começar depois, né, na próxima aula, a Casa das Orquídeas, que é o capítulo 6. Mas por hoje, nono ano, é somente isso. A gente ia terminar o capítulo 5. Eu vou deixar para vocês as tarefinhas do classe de hoje, certo? Façam todas. A tia Vanessa gosta que faz todas as tarefas. Então, já faz e posta lá no classe de hoje para mim, tá bom? Deus abençoe vocês. Fiquem com Deus. E a gente se vê na próxima semana na lição 6. Um beijinho para vocês. Que Deus abençoe. Muito obrigada por terem me recebido aí na casa de vocês. Beijos!